Capítulo 5. Ressoando com o mundo. Praticamente todas as experiências tinham sido um fracasso. Os ratos não estavam se comportando como era esperado. O objetivo mais importante do exercício, no que dizia respeito a Carl Lashley, era descobrir onde estavam os engramas, ou seja, a localização exata onde as memórias eram armazenadas no cérebro. O termo engrama foi cunhado por Wilder Penfield na década de 1920, quando julgou ter descoberto que as memórias tinham um endereço preciso no cérebro. Penfield fez pesquisas extraordinárias em pacientes epilépticos que tinham o couro cabeludo anestesiado enquanto estavam totalmente conscientes, demonstrando que se determinadas partes do cérebro desses pacientes fossem estimuladas com eletrodos, cenas específicas do passado deles podiam ser evocadas em cores vivas e com detalhes excruciantes. O mais impressionante é que a estimulação do mesmo ponto do cérebro, muitas vezes sem o conhecimento do paciente, parecia trazer sempre a mesma memória à tona, com o mesmo nível de detalhes. Penfield e um exército de cientistas depois dele chegaram naturalmente à conclusão de que certas partes do cérebro eram destinadas a encerrar memórias específicas. Cada ínfimo detalhe de nossa vida fora cuidadosamente codificado em locais específicos do cérebro, como os clientes de um restaurante que são colocados em determinadas mesas por um maitre particularmente exigente. Tudo o que precisávamos descobrir era quem estava sentado em qual lugar e, talvez como bônus, quem era o maitre. Durante quase 30 anos, Lashley, famoso neuropsicólogo americano, estivera procurando engramas. Corria o ano de 1946 e em seu laboratório, no Yerkes Laboratory of Primate Biology, na Flórida, ele vinha esquadrinhando todos os tipos de espécies de primatas para tentar descobrir o que havia no cérebro e onde estava, que era responsável pela memória. Lashley imaginou que estaria expandindo os resultados de Penfield, quando tudo o que parecia estar fazendo era provar que Penfield estava errado. Lashley tinha tendência a ser muito crítico. Era como se a obra de sua vida inteira tivesse um propósito singularmente negativo: refutar o trabalho de seus antepassados. A outra verdade absoluta da época que ainda dominava a comunidade científica, mas que Lashley estava empenhado em refutar, era a ideia de que todo processo psicológico tinha uma manifestação física mensurável, o movimento de um músculo, a secreção de uma substância química. Uma vez mais, o cérebro era simples e meticulosamente o maitre. Embora Lashley tivesse a princípio se dedicado à pesquisa em primatas, passara posteriormente a trabalhar com ratos. Construiu uma plataforma de saltos para eles, onde aprenderam a saltar através de portas em miniatura para alcançar uma recompensa em forma de comida. Para enfatizar a finalidade do exercício, os ratos que não tivessem a reação adequada caíam na água. Uma vez convencido de que eles tinham aprendido a rotina, Lashley pôs-se sistematicamente a tentar destruir essa lembrança por meio de procedimentos cirúrgicos. Apesar de todas as suas críticas aos insucessos de outros pesquisadores, a técnica cirúrgica do próprio Lashley era um desastre, uma operação improvisada e feita às pressas. O seu protocolo laboratorial teria enraivecido qualquer defensor dos direitos dos animais dos dias de hoje. Lashley não empregava a técnica da asepsia, em grande parte porque ela não era considerada necessária para os ratos. Era um cirurgião grosseiro e desleixado, de acordo com qualquer padrão médico, e possivelmente de um modo deliberado, costurava os ferimentos com um único ponto, uma receita perfeita para a infecção cerebral nos mamíferos de maior porte. Porém, não era mais tosco do que a maioria dos pesquisadores de cérebro da época. Afinal de contas, nenhum dos cães de Ivan Pavlov sobreviveu à sua cirurgia cerebral. Todos morreram em virtude de abscessos cerebrais ou epilepsia. Lashley tentou desativar certas partes do cérebro dos ratos para descobrir qual delas continha a preciosa chave para memórias específicas. Para executar essa tarefa, escolheu como instrumento cirúrgico o ferro de frisar da sua mulher, um ferro de frisar, e simplesmente queimava a parte que desejava remover. As suas tentativas iniciais de encontrar a sede de memórias específicas falharam. Os ratos, embora às vezes até fisicamente debilitados, lembravam-se exatamente do que lhes havia sido ensinado. Lashley começou a fritar um número cada vez maior de seções do cérebro, mas os ratos continuavam a se sair bem na plataforma de saltos.
Lashley tornou-se ainda mais liberal com o ferro de frisar, indo de uma parte do cérebro para a seguinte, mas mesmo assim, sem afetar a capacidade do rato para recordar. Mesmo depois de Lashley ter danificado a maior parte do cérebro de cada rato, e um ferro de frisar causava mais danos ao cérebro do que qualquer corte cirúrgico limpo. Eles podiam andar cambaleando de forma desarticulada, pois a capacidade motora dos ratos muitas vezes ficava prejudicada, e sempre se lembravam da rotina. Apesar de representar, de certa forma, um fracasso, os resultados agradaram ao iconoclasta que havia dentro de Lashley. Os ratos confirmaram o que ele há muito suspeitava. Na monografia Brain Mechanisms and Intelligence Files, que escreveu em 1929, um pequeno trabalho que lhe conferiu notoriedade, Lashley já elucidara a sua opinião de que a função cortical parecia ser igualmente potente em toda parte. Como ele ressaltaria mais tarde, a necessária conclusão a ser extraída de seu trabalho experimental é que o aprendizado objetivo não é possível. No que dizia respeito à cognição, para todos os efeitos, o cérebro era uma bagunça. Para Carl Pribram, um jovem neurocirurgião que se mudara para a Flórida apenas para trabalhar em pesquisas com Lashley, os fracassos deste eram de certa maneira uma revelação. Pribram havia comprado a monografia de Lashley por 10 centavos, de segunda mão, e quando chegou à Flórida, não se mostrou acanhado em contestá-la com o mesmo fervor que Lashley reservara para muitos dos seus colegas. Lashley sentiu-se estimulado por seu inteligente e arrogante aprendiz, que ele com o tempo viria a considerar quase como um filho. Todas as opiniões de Pribram a respeito da memória e dos processos cognitivos superiores do cérebro estavam sendo virados de cabeça para baixo. Se não havia um único lugar onde as memórias específicas eram armazenadas, e Lashley havia queimado, de diversas maneiras, cada parte do cérebro dos ratos, então as nossas memórias, e possivelmente, outros processos cognitivos superiores, na verdade, tudo o que denominamos percepção, tinham que, de alguma maneira, estar distribuídos pelo cérebro. Em 1948, Pribram, então com 29 anos, aceitou um cargo na Universidade Yale, onde ficava o melhor laboratório de neurociência do mundo. A sua intenção era estudar as funções do córtex frontal dos macacos, na tentativa de compreender os efeitos das lobotomias frontais, que eram realizadas em milhares de pacientes na época. Ensinar e conduzir pesquisas lhe atraía muito mais do que a vida lucrativa de um neurocirurgião. Em determinado momento, alguns anos mais tarde, ele recusaria um salário de $100.000 anuais no Mount Sinai Hospital de Nova York para aceitar um salário de professor relativamente modesto. De maneira semelhante a Edgar Mitchell, Pribram sempre pensou em si mesmo como um explorador, e não como médico ou agente de cura. Aos 8 anos de idade, ele leu repetidas vezes, ao menos 12, as proezas do almirante Byrd ao navegar no Polo Norte. Os Estados Unidos em si representavam para o menino uma nova fronteira a ser conquistada, e lá chegara com essa idade vindo de Viena. Pribram era filho de um famoso biólogo que se mudara com a família para os Estados Unidos em 1927 por achar que a Europa, devastada e empobrecida pela Primeira Guerra Mundial, não era o lugar adequado para se criar uma criança. Quando se tornou adulto, possivelmente por ter uma compleição franzina, e seu tipo físico não ser realmente o ideal para vigorosas explorações. Mais tarde, ele viria a se parecer com uma versão pequena e delicada de Albert Einstein, com o mesmo cabelo branco majestoso na altura dos ombros. Carl escolheu o cérebro humano como terreno exploratório. Depois de deixar Lashley e a Flórida, Pribram passaria os 20 anos seguintes refletindo sobre os mistérios que cercavam a organização do cérebro, da percepção e da consciência. Ele configurava as suas próprias experiências em macacos e gatos, realizando cuidadosos exames nos sistemas para descobrir que parte do cérebro faz o quê. O seu laboratório estava entre os primeiros a identificar a localização dos processos cognitivos, da emoção e da motivação, e ele foi extremamente bem-sucedido. Suas pesquisas demonstraram claramente que todas essas funções tinham um endereço específico no cérebro, descoberta que Lashley tinha dificuldades para acreditar. O que o deixava mais intrigado era um paradoxo fundamental. O processamento cognitivo tinha posições bastante precisas no cérebro, mas dentro dessas posições,
O processamento em si parecia ser determinado, nas palavras de Lashley, por massas de excitações, sem relação com células nervosas particulares. Era verdade que partes do cérebro executavam funções específicas, mas o processamento efetivo das informações parecia ser realizado por algo mais básico do que neurônios particulares, algo que certamente não era específico para nenhum grupo de células. A armazenagem, por exemplo, parecia estar distribuída por toda uma localização específica, e às vezes, além dela. Mas por intermédio de que mecanismo isso era possível? Assim como ocorreu com Lashley, grande, parte do trabalho inicial de Pribram sobre a percepção superior parecia contradizer os conhecimentos reconhecidos da época. A perspectiva aceita sobre a visão, cuja maior parte ainda vigora hoje em dia, é que o olho enxerga por ter uma imagem fotográfica da cena ou objeto reproduzida sobre a superfície cortical do cérebro, a parte que recebe e interpreta a visão como um projetor de cinema interno. Se isso fosse verdade, a atividade elétrica no córtex visual deveria espelhar exatamente o que está sendo visto, o que é verdade até certo ponto em um nível muito grosseiro. No entanto, em uma série de experiências, Lashley descobrira que poderíamos cortar praticamente todo o nervo óptico de um gato sem interferir nem um pouco na capacidade do animal de ver o que estava fazendo. Para sua surpresa, o gato não apenas parecia continuar a enxergar cada detalhe, mas era capaz de executar complicadas tarefas visuais. Se havia algo como uma tela de cinema interior, era como se os pesquisadores tivessem destruído todo o projetor, com exceção de uns poucos centímetros, mas mesmo assim, todo o filme estivesse tão claro quanto antes. Em outros experimentos, Pribram e seus colaboradores haviam treinado um macaco para apertar uma certa barra quando lhe mostrassem um cartão com um círculo impresso e outra barra quando lhe mostrassem um cartão com listras. No córtex visual do macaco estavam fixados eletrodos que registrariam as ondas cerebrais quando o macaco enxergasse círculos ou listras. Pribram estava simplesmente testando se as ondas cerebrais diferiam de acordo com a forma que estava no cartão. Ao contrário, o que ele descobriu foi que o cérebro do macaco não só registrava uma diferença relacionada com o desenho no cartão, mas assinalava se ele havia pressionado a barra certa e até mesmo a sua intenção de apertar a barra antes de fazê-lo. Esse resultado convenceu Pribram de que o controle estava sendo formulado e enviado das áreas superiores do cérebro para as posições receptoras mais primárias. Isso significava necessariamente que estava acontecendo uma coisa muito mais complicada do que o que amplamente se acreditava na época, que era que vemos e reagimos aos estímulos externos por meio de um fluxo de informações em um túnel simples, que entra no cérebro vindo dos órgãos sensoriais e sai em direção aos músculos e glândulas. Pribram passou vários anos realizando pesquisas que mediam as atividades cerebrais dos macacos enquanto executavam determinadas tarefas, para verificar se conseguia isolar ainda mais o local exato onde os padrões e as cores estavam sendo percebidos. Os experimentos continuaram a apresentar cada vez mais indícios de que a reação do cérebro estava distribuída em porções por todo o córtex. Em outra pesquisa, desta vez em gatos recém-nascidos, nos quais haviam sido colocadas lentes de contato com listras verticais ou horizontais, os colaboradores de Pribram descobriram que o comportamento dos gatos horizontalmente orientados não era acentuadamente distinto daquele dos gatos verticalmente orientados. Isso significava que a percepção não poderia estar ocorrendo com a detecção das linhas. 10. Tanto as suas experiências como as de outros cientistas, como Lashley, estavam em desacordo com muitas das teorias de percepção neural predominantes. Pribram estava convencido de que nenhuma imagem estava sendo projetada internamente e que precisava necessariamente haver algum outro mecanismo que possibilitava que percebêssemos o mundo da maneira como o fazemos. Em 1958, Pribram se transferiu de Yale para o Centro de Estudos Avançados sobre a Ciência do Comportamento, na Universidade de Stanford. Ele talvez nunca tivesse conseguido formular nenhuma concepção alternativa se o seu amigo Jack Hilgard, famoso psicólogo de Stanford, não estivesse atualizando um livro-texto em 1964 e precisasse de uma opinião atualizada sobre a percepção. O problema era que as antigas noções a respeito da formação elétrica da imagem no cérebro,
A suposta correspondência entre as imagens no mundo e a descarga elétrica no cérebro fora desmentida por Pribram, e as pesquisas deste com os macacos o haviam tornado extremamente cético com relação ao que era, na época, a mais popular e recente teoria da percepção, que conhecemos o mundo por meio de detectores lineares. A mera focalização de um rosto exigiria que o cérebro realizasse uma nova e enorme computação sempre que nos afastássemos alguns centímetros desse rosto. Hilgard continuou a pressioná-lo. Pribram não tinha a menor ideia do tipo de teoria que poderia oferecer ao amigo, e continuou a atormentar sua mente para poder apresentar algum ângulo positivo. Foi então que um de seus colegas leu, por acaso, um artigo na publicação Scientific American, escrito por Sir John Eccles, famoso fisiologista australiano que postulava que a imaginação poderia ter algo a ver com as micro-ondas do cérebro. Apenas uma semana depois, apareceu outro artigo, de Emmett Leith, engenheiro da Universidade de Michigan, sobre raios laser divididos e holografia óptica, uma nova tecnologia. 12. Estivera ali o tempo todo, bem diante de seu nariz. Essa era exatamente a metáfora que ele procurava. O conceito das frentes de onda e da holografia parecia conter a resposta para perguntas que ele vinha fazendo havia 20 anos. O próprio Lashley havia formulado uma teoria de padrões de interferência de ondas no cérebro, mas a abandonara porque não conseguira visualizar como eles poderiam ser gerados no córtex. 13. As ideias de Eccles pareciam resolver esse problema. Pribram agora estava achando que o cérebro devia, de alguma maneira, ler as informações, transformando imagens comuns em padrões de interferência de ondas, e, em seguida, convertê-las em imagens virtuais, exatamente como um holograma laser é capaz de fazer. O outro mistério, resolvido pela metáfora holográfica, seria a memória. Em vez de estar localizada com exatidão em algum lugar, a memória estaria distribuída por toda parte, de modo que cada parte continha o todo. Durante uma assembleia da Unesco em Paris, Pribram se reuniu com Denis Gabor, que ganhara o Prêmio Nobel na década de 1940, por descobrir a holografia quando tentava produzir um microscópio poderoso, o bastante para enxergar um átomo. Gabor, o primeiro engenheiro a ganhar o Prêmio Nobel de Física, estivera trabalhando nos processos matemáticos dos raios e nos comprimentos de onda da luz. Ao mesmo tempo, havia descoberto que se dividirmos um raio de luz, fotografarmos objetos com ele e armazenarmos essa informação como padrões de interferência de ondas, poderemos obter uma imagem do todo melhor do que poderíamos conseguir com as duas dimensões uniformes que obtemos registrando uma intensidade ponto a ponto, o método utilizado na fotografia comum. Em seus cálculos matemáticos, Gabor usou uma série de equações de cálculo denominadas transformadas de Fourier, em homenagem ao matemático francês Jean Fourier, que as desenvolveu no início do século XIX. Fourier começou a trabalhar em seu sistema de análise, que veio a se tornar uma ferramenta fundamental da matemática e da computação nos dias de hoje, quando calculava, a pedido de Napoleão, o intervalo ideal entre os tiros de um canhão para que o cano não aquecesse demais. Com o tempo, descobriu-se que o método de Fourier era capaz de decompor e descrever com precisão padrões de qualquer complexidade em uma linguagem matemática que descreve as relações entre as ondas quânticas. Qualquer imagem ótica poderia ser convertida no equivalente matemático de padrões de interferência, a informação que resulta quando as ondas se sobrepõem umas às outras. Nessa técnica, também transferimos algo que existe no tempo e no espaço para o domínio espectral, uma espécie de taquigrafia, atemporal e sem limites de espaço para o relacionamento entre as ondas, mensuradas como energia. A outra elegante habilidade das equações é que também podemos utilizá-las ao contrário, pegando os componentes que representam as interações das ondas, sua frequência, amplitude e fase, e usando-os para reconstruir qualquer imagem. Na noite em que estiveram juntos, Pribram e Gabor beberam uma garrafa particularmente memorável de Beaujolais e preencheram 3 guardanapos com complicadas equações de Fourier para calcular como o cérebro poderia ser capaz de controlar essa intrincada tarefa de reagir a certos padrões de interferência de ondas e, em seguida, transformar essa informação em imagens. 15. Havia inúmeros detalhes a serem solucionados no laboratório.
A teoria não estava completa, mas ambos estavam convencidos de uma coisa: a percepção ocorria em decorrência de uma complexa interpretação e transformação de informações em um diferente nível de realidade. Para compreender como isso é possível, é necessário entender as propriedades especiais das ondas, que são mais bem ilustradas em um holograma óptico laser, a metáfora que conquistou a imaginação de Pribram. Em um holograma laser clássico, um raio laser é dividido. Uma parte é refletida a partir de um objeto, uma xícara de porcelana, digamos, e a outra é refletida por vários espelhos. Elas são então reunidas e capturadas em um pedaço de filme fotográfico, o resultado na chapa, que representa o padrão de interferência dessas ondas. Não parece ser nada além de um conjunto de curvas pequenas e irregulares, ou círculos concêntricos. No entanto, quando irradiamos um raio de luz a partir do mesmo tipo de laser através do filme, o que vemos é uma imagem tridimensional, consumada por completo e incrivelmente detalhada da xícara de porcelana flutuando no espaço. Um exemplo disso é a imagem da princesa Leia, que é gerada pelo robô R2-D2 no primeiro filme da série Guerra nas Planetas Estrelas. O mecanismo pelo qual isso funciona tem a ver com as propriedades das ondas que as capacita a codificar informações, e também com a qualidade especial do raio laser, que projeta uma luz pura de um único comprimento de onda, comportando-se como uma fonte perfeita para criar padrões de interferência. Quando dividimos um raio, as duas partes chegam à chapa fotográfica. Uma das metades fornece os padrões da fonte de luz, a outra capta a configuração da xícara de chá, e ambas interferem. Ao irradiar o mesmo tipo de fonte de luz sobre o filme, captamos a imagem que foi gravada. A outra estranha propriedade da holografia é que cada minúscula porção da informação codificada contém a totalidade da imagem, de modo que, se cortássemos a nossa chapa fotográfica em pedaços ínfimos e irradiássemos um raio laser sobre qualquer um deles, obteríamos uma imagem completa da xícara de chá. Embora a metáfora do hológrafo fosse importante para Pribram, a verdadeira importância de sua descoberta não foi a holografia per se, que faz aparecer uma imagem mental da projeção fantasmagórica tridimensional, ou um universo que é apenas a nossa projeção dele. O notável foi a capacidade singularíssima das ondas quânticas de armazenar vastas quantidades de informações em uma totalidade e em 3 dimensões, e o fato de o nosso cérebro ser capaz de ler essas informações e a partir daí criar o mundo. Tínhamos finalmente um dispositivo mecânico que parecia reproduzir a maneira como o cérebro de fato funcionava, a maneira como as imagens eram formadas, armazenadas e evocadas ou associadas a outra coisa. O mais importante de tudo é que ele oferecia uma pista para o que Pribram considerava o maior mistério de todos. Como era possível ter tarefas em locais específicos do cérebro, mas processá-las ou armazená-las por todas as partes? Em certo sentido, a holografia é apenas uma taquigrafia conveniente para a interferência de ondas. A linguagem de O campo. O último aspecto relevante da teoria do cérebro de Pribram, que seria apresentado um pouco mais tarde, estava relacionado a outra descoberta de Gabor. Este aplicara nas comunicações os mesmos processos matemáticos usados por Heisenberg na física quântica para calcular a capacidade máxima de compressão de uma mensagem telefônica através do cabo atlântico. Pribram e alguns de seus colegas prosseguiram e desenvolveram a sua hipótese com um modelo matemático que demonstrava que esses mesmos processos matemáticos também descrevem os processos do cérebro humano. Ele pensara em algo tão radical que era quase inconcebível, uma coisa quente e viva como o cérebro funcionava, de acordo com o estranho mundo da teoria quântica. Quando observamos o mundo, teorizou Pribram, nós o fazemos em um nível muito mais profundo do que o do mundo básico e concreto que existe lá fora. O nosso cérebro basicamente não fala consigo mesmo e com o resto do corpo por intermédio de palavras ou imagens, e nem mesmo por meio de bits ou impulsos químicos. Ele se comunica na linguagem de interferência de ondas, a linguagem da fase, da amplitude e da frequência, o domínio espectral. Percebemos um objeto entrando em ressonância ou em sincronia com ele. Conhecer o mundo significa literalmente estar no mesmo comprimento de onda dele. Pense no cérebro como um piano.
Quando observamos alguma coisa no mundo, certas partes do cérebro ressoam em determinadas frequências específicas. Em qualquer ponto de atenção, o nosso cérebro só toca determinadas notas, que desencadeiam sequências de certo comprimento e frequência. C6. Essas informações são então captadas pelos circuitos eletroquímicos comuns do cérebro, assim como a vibração das cordas acaba ressoando por todo o piano. Ocorrerá a Pribram que quando olhamos para algo, não vemos a imagem na parte de trás da cabeça ou da retina, e sim em 3 dimensões no mundo exterior. Com Martin, certeza estamos criando e projetando no espaço uma imagem virtual do objeto, no mesmo lugar do objeto efetivo, para que ele e nossa percepção dele coincidam. Isso significaria que a arte de enxergar é a arte de transformar. De certo modo, no ato da observação, estamos transformando os padrões de interferência atemporais e sem limites de espaço no mundo concreto e distinto do espaço e do tempo, o mundo da maçã que vemos diante de nós. Criamos o espaço e o tempo na superfície de nossa retina. À semelhança do que acontece com um holograma, a lente do olho capta certos padrões de interferência e em seguida os converte em imagens tridimensionais. Esse tipo de projeção virtual é necessário para que estendamos a mão e toquemos a maçã onde ela realmente está, e não em algum lugar dentro da nossa cabeça. Se estivermos projetando imagens no espaço o tempo todo, a nossa imagem do mundo é na verdade uma criação virtual. De acordo com a teoria de Pribram, quando reparamos em alguma coisa pela primeira vez, determinadas frequências ressoam nos neurônios de nosso cérebro. Esses neurônios enviam informações sobre essas frequências para outro conjunto de neurônios. Este segundo grupo faz uma tradução Fourier dessas ressonâncias e as envia para um terceiro conjunto de neurônios, que começa, então, a construir um padrão que, com o tempo, formará a imagem virtual que criamos da maçã no espaço, em cima da cesta de frutas. 17. Esse processo tríplice torna mais fácil para o cérebro correlacionar imagens separadas, o que é facilmente realizado quando estamos lidando com a taquigrafia da interferência de ondas, mas bastante complicado no caso de uma imagem efetiva da vida real. Pribram raciocinou que, após enxergar, o cérebro precisa então processar a informação na taquigrafia dos padrões de frequência de ondas e espalhá-los pelo cérebro em uma rede de distribuição, como a rede de uma área local que copia todas as instruções importantes para muitos funcionários do escritório. O armazenamento da memória em padrões de interferência de ondas é extraordinariamente eficiente e seria responsável pela magnitude da memória humana. As ondas são capazes de conter quantidades inimagináveis de dados, bem mais do que as 280 quintilhões, 280 mil, de unidades de informação que supostamente constituem a memória humana típica acumulada ao longo do tempo médio de vida. 18. Dizem que com os padrões holográficos de interferência de ondas, toda a biblioteca do Congresso americano, que contém praticamente todos os livros já publicados em língua inglesa, daria em um cubo grande de açúcar. O modelo holográfico também explicaria a evocação instantânea da memória, frequentemente como uma imagem tridimensional. As teorias de Pribram a respeito do papel distribuído da memória e da linguagem de frente de onda do cérebro enfrentaram muita incredulidade, em particular na década de 1960, quando foram publicadas pela primeira vez. Um dos principais cientistas que ridicularizaram a teoria da memória distribuída foi o biólogo Paul Pitt, da Universidade de Indiana. Em experiências anteriores, Pitt descobrira que podia remover o cérebro de uma salamandra e o animal, embora ficasse em estado comatoso, retomava suas atividades assim que o cérebro era colocado de volta no lugar. Se Pribram estivesse correto, parte do cérebro da salamandra poderia ser removido ou remanejado, e isso não afetaria seu funcionamento habitual. Mas Pitt tinha certeza de que Pribram estava errado e mostrou-se firmemente determinado a provar que era ele, Pitt, que estava certo. Em uma série de mais de 700 experimentos, Pitt retirou um grande número de cérebros de salamandra. Antes de colocá-los de volta, começou a adulterá-los. Em experimentações sucessivas, ele inverteu, suprimiu, retirou e remanejou fatias, e até mesmo moeu como salsicha o cérebro das suas cobaias. No entanto, por mais
que os cérebros fossem brutalmente mutilados ou reduzidos em tamanho, o que tivesse restado do cérebro delas era devolvido aos donos, e as salamandras se recuperavam e retomavam o comportamento normal. Depois de ser um cético absoluto, Pete converteu-se ao ponto de vista de Pribram, de que a memória está distribuída por todo o cérebro. As teorias de Pribram também foram defendidas em 1979 por uma equipe formada por um casal de neurofisiologistas da Universidade da Califórnia, em 1990, Berkeley. Russell e Karen DeValois converteram simples padrões hexadresados e semelhantes a tabuleiros de damas em ondas de Fourier e descobriram que as células cerebrais de gatos e macacos não reagiam aos padrões propriamente ditos, mas aos padrões de interferência de suas ondas componentes. Um sem número de pesquisas, detalhadas pela equipe do casal DeValois no livro Spatial Vision 21, demonstram que diversas células do sistema visual estão sintonizadas em certas frequências. Outros, estudos realizados por Fergus Campbell, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, assim como por uma série de outros laboratórios, também revelaram que o córtex cerebral dos seres humanos podem ser ajustados a frequências específicas. Isso explicaria como podemos reconhecer as coisas como sendo as mesmas, ainda quando seus tamanhos diferem enormemente. Pribram também mostrou que o cérebro é um analisador de frequências um tanto seletivo. Ele demonstrou que o cérebro contém um certo envoltório, ou mecanismo que limita as informações que, caso contrário, estariam disponíveis infinitamente para nós, para que não sejamos bombardeados por informações de ondas ilimitadas contidas no campo de ponto zero. Nas pesquisas que o próprio Pribram realizou em laboratório, ele confirmou que o córtex visual dos gatos e dos macacos reagia a uma amplitude limitada de frequências. Russell DeValois e seus colegas também demonstraram que os campos receptivos nos neurônios do córtex estavam sintonizados com uma amplitude de frequências muito pequena, de 5. Nas experiências tanto com gatos quanto com seres humanos, Campbell também demonstrou que os neurônios do cérebro reagiam a uma faixa limitada de frequências, 26. Em determinado momento, Pribram se deparou com o trabalho do russo Nikolai Bernstein. Este havia filmado voluntários, trajados inteiramente de preto, em cujas roupas haviam sido aplicadas fitas adesivas e pequenas marcas brancas para indicar os membros, algo como a clássica roupa de esqueleto usadas no Halloween. Era solicitado aos participantes que dançassem contra um fundo preto enquanto eram filmados. Quando o filme era processado, tudo o que se conseguia ver era uma série de pontos brancos movendo-se em um padrão contínuo em forma de onda. Bernstein analisou as ondas. Para seu assombro, todos os movimentos rítmicos podiam ser representados em somas trigonométricas de Fourier, a um ponto tal que ele descobriu que poderia prever os movimentos seguintes dos dançarinos, com uma margem de erro de poucos milímetros. Nes. O fato de que o movimento podia, de certo modo, ser representado formalmente por meio de equações de Fourier fez com que Pribram compreendesse que as conversas do cérebro com o corpo também poderiam estar ocorrendo sob a forma de ondas e padrões, e não de imagens. 28. De algum modo, o cérebro tinha a capacidade de analisar o movimento, desmembrá-lo em frequências de onda e transmitir essa taquigrafia de padrão de onda para o resto do corpo. Essa informação, transmitida não localmente para muitas partes de forma simultânea, explicaria como podemos executar, com relativa facilidade, complicadas tarefas globais que envolvem múltiplas partes do corpo, como andar de bicicleta ou de patins. Isso também explica como podemos copiar uma tarefa com facilidade. Pribram também se deparou com indícios de que os nossos outros sentidos, olfato, paladar e audição, operam por intermédio da análise de frequências. 29. Nos experimentos do próprio Pribram com gatos, em que ele registrou frequências do córtex motor desses animais enquanto a pata dianteira direita estava se movendo para cima e para baixo, ele descobriu que, de maneira similar ao córtex visual, as células individuais no córtex motor do gato só reagiam a um número limitado de frequências de movimento, assim como as cordas individuais de um piano só respondem a uma amplitude de frequências limitada. 30. Pribram estava tendo dificuldade para descobrir onde esse complexo processo de decodificação e transformação de frente de onda poderia estar acontecendo. Ocorreu-lhe, então, que a região do cérebro onde os padrões de interferência poderiam ser criados
não era uma célula particular, e sim os espaços entre elas. Na extremidade de cada neurônio, a unidade básica das células cerebrais, existem sinapses, onde cargas químicas se acumulam, desencadeando, com o tempo, descargas elétricas, através desses espaços para os outros neurônios. Nos mesmos espaços, dendritos, minúsculos filamentos de extremidades nervosas que flutuam de um lado para o outro, como hastes de trigo em uma brisa suave, comunicam-se com outros neurônios, enviando e recebendo os seus próprios impulsos de ondas elétricas. Esses potenciais de ondas lentas, como são chamados, circulam através da glia, ou neuróglia, a substância adesiva que envolve os neurônios, empurrando delicadamente outras ondas ou até mesmo colidindo com elas. Era nessa conjuntura movimentada, um lugar com um incessante embaralhamento da comunicação entre sinapses e dendritos, que era mais provável que as frequências de onda pudessem ser captadas e analisadas, e imagens holográficas formadas, já que esses padrões de onda que se entrelaçam de maneira contínua estão criando centenas de milhares de padrões de interferência de ondas. Pribram conjeturou que essas colisões de ondas deveriam criar as imagens pictóricas no cérebro. Quando percebemos algo, não o fazemos devido à atividade dos neurônios em si, mas a certos grupos de dendritos distribuídos ao redor do cérebro, os quais, à semelhança de uma estação de rádio, estão ajustados para ressoar somente em determinadas frequências. É como ter um vasto número de cordas de piano sobre a cabeça, com apenas algumas delas vibrando quando uma nota específica é tocada. Basicamente, Pribram deixou que outros cientistas testassem as suas teses, para não comprometer o seu trabalho mais tradicional no laboratório por ter se associado a ideias revolucionárias. Sua teoria, então, foi abandonada durante alguns anos. Precisou esperar décadas, até que sua proposta inicial fosse retomada por outros pioneiros da comunidade científica. O apoio mais importante que recebeu veio de uma fonte improvável. Um alemão que estava tentando fazer com que uma máquina de diagnóstico médico funcionasse melhor. Walter Schempp, professor de matemática, da Universidade de Siegen, na Alemanha, acreditava que estava simplesmente levando avante o trabalho do seu predecessor, Johannes Kepler, importante astrônomo dos séculos XVI e XVII. Kepler é famoso por ter afirmado em seu livro Harmonice Mundi que as pessoas na Terra podiam ouvir a música das estrelas. Na época, os contemporâneos de Kepler acharam que ele estava louco. Apenas 400 anos mais tarde, 2 cientistas americanos demonstraram que existe, de fato, uma música dos céus. Em 1993, Rose e Taylor conquistaram o Prêmio Nobel pela descoberta dos pulsares binários, estrelas que enviam ondas eletromagnéticas em pulsos. O sensível equipamento que utilizam, situado em um dos lugares mais elevados do mundo, no alto de uma montanha em Arecibo, Porto Rico, capta indícios desses sons por meio de ondas de rádio. Em homenagem ao seu antepassado, Walter se especializara na matemática da análise harmônica, ou seja, a frequência e a fase das ondas sonoras. Ocorreu-lhe certo dia em que estava sentado em casa, no jardim. O seu filho de 3 anos estava doente na ocasião, que talvez fosse possível extrair imagens tridimensionais das ondas sonoras. Sem ler o trabalho de Gabor, ele elaborara sua própria teoria holográfica, construída a partir da teoria matemática. Consultara em vão seus próprios livros de matemática, mas ao examinar o que fora feito na teoria óptica, deparou-se com o trabalho de Gabor. Em 1986, Walter Schempp já havia publicado um livro que demonstrava matematicamente como era possível obter um holograma a partir dos ecos das ondas de rádio recebidas por radar, que veio a ser considerado um clássico da tecnologia de ponta do radar. Schempp começou a pensar que os mesmos princípios da holografia de onda talvez se aplicassem à imagem por ressonância magnética, MRI, uma ferramenta médica usada para examinar os tecidos moles do corpo, técnica que ainda estava engatinhando. No entanto, quando decidiu investigar, logo percebeu que as pessoas que haviam desenvolvido os aparelhos e os estavam operando tinham muito pouca noção de como a MRI funcionava. A tecnologia era tão primitiva que estava sendo usada de maneira intuitiva. Os pacientes tinham que ficar sentados durante 4 horas ou mais, enquanto fotografias eram tiradas lentamente, sendo que ninguém tinha a exata certeza de como isso era feito.
Walter estava profundamente insatisfeito com a tecnologia da MRI e compreendeu que tornar as imagens mais nítidas era uma tarefa relativamente simples. No entanto, colocá-la em prática exigiu uma dedicação extraordinária do homem, que contava na época 50 anos, e que, apesar de ter uma família jovem, parecia mais maduro do que seus anos biológicos, devido ao cabelo que começava a ficar grisalho e à sua natureza melancólica. Walter precisou estudar medicina, biologia e radiologia, a fim de se tornar capacitado a utilizar o equipamento. Aceitou um cargo que lhe foi oferecido na Johns Hopkins Medical School, em Baltimore, Maryland, que tem o melhor departamento de radiologia ambulatorial dos Estados Unidos, e mais tarde fez treinamento no Massachusetts General Hospital, que é afiliado ao MIT. Depois de obter uma bolsa de pesquisas em Zurique, ele afinal pôde voltar à Alemanha, onde agora tinha as qualificações apropriadas para oficialmente pôr as mãos no aparelho. Tirar fotografias do cérebro e dos tecidos moles do corpo com a MRI é, em geral, uma questão de chegar à água que se esconde nos vários cantos e fendas. Para fazer isso, precisamos ser capazes de encontrar o núcleo das moléculas de água espalhadas pelo cérebro. Como os prótons giram como pequenos ímãs, frequentemente é mais simples localizá-los aplicando um campo magnético. Isso faz com que o movimento giratório se acelere, chegando com o tempo ao ponto no qual os núcleos se comportam como giroscópios microscópicos que giram descontrolados. Toda essa manipulação molecular torna as moléculas de água muito mais visíveis, possibilitando que o aparelho de MRI as localize e depois extraia uma imagem dos tecidos moles do cérebro. À medida que as moléculas perdem velocidade, elas emitem radiação. Schempp descobriu que essa radiação continha informações de onda codificadas a respeito do corpo, que o aparelho consegue captar e depois usar para reconstruir uma imagem tridimensional do mesmo. As informações são extraídas sob a forma de um holograma codificado de uma fatia do cérebro ou do corpo que desejamos examinar. Utilizando as transformadas de Fourier e muitas fatias do corpo, combinamos e posteriormente transformamos essas informações em uma imagem óptica. Schempp deu seguimento à sua pesquisa e ajudou a revolucionar a construção de aparelhos de MRI. Escreveu um livro didático sobre o assunto, mostrando que a imagiologia funcionava como uma holografia e logo se tornaria a autoridade mundial no aparelho e na MRI funcional, que nos permite efetivamente observar a atividade cerebral provocada pelos estímulos sensoriais. Os aperfeiçoamentos reduziram o tempo que o paciente precisava ficar sentado imóvel de 4 horas para 20 minutos. Mas Walter começou a se perguntar se os processos matemáticos e a teoria de como esse aparelho funcionava poderiam ser aplicados a sistemas biológicos. Ele chamou sua teoria de holografia quântica, porque o que ele realmente descobrira foi que todos os tipos de informações a respeito de objetos, inclusive a forma tridimensional, são transportados nas flutuações quânticas do campo de ponto zero, e que todas essas informações podem ser recuperadas e reagrupadas em uma imagem tridimensional. Schempp havia descoberto, como Puthoff previra, que o campo de ponto zero era um vasto depósito de memória. Por meio da transformação de Fourier, os aparelhos de MRI podiam pegar as informações codificadas no campo de ponto zero e transformá-las em imagens. A verdadeira pergunta que ele estava formulando ia bem além de saber se ele poderia criar uma imagem mais nítida na MRI. O que Walter Schempp estava de fato tentando descobrir era se as suas equações matemáticas revelavam o segredo do cérebro humano. Em sua busca para aplicar suas teorias a algo maior, Schempp se deparou com o trabalho de Peter Marcer, médico britânico que trabalhara como aluno e colega de Denis Gabor, e fora para o CERN, na Suíça. O próprio Marcer realizou alguns trabalhos em uma computação baseada na teoria da onda no som, e tinha então nas mãos uma teoria que, intuitivamente, sentia que poderia ser aplicada ao cérebro humano. O problema era que a teoria era abstrata e geral, e precisava de uma base matemática maior que a tornasse concreta. No início da década de 1990, ele recebeu um telefonema de Walter Schempp, cujo trabalho foi a tábua de salvação de sua teoria. Ele fundamentou o seu próprio trabalho em algo meticuloso e matemático. Na cabeça de Marcer,
A máquina de Schempp funcionava baseada no mesmo princípio que Karl Pribram havia elaborado para o cérebro humano, interpretando a radiação e as emissões naturais do campo de ponto zero. Walter não tinha apenas um mapa matemático de como o processamento de informações no cérebro poderia funcionar, o que correspondia a uma demonstração matemática das teorias de Karl Pribram. Ele também tinha, na visão de Marcer, um aparelho que funcionava de acordo com esse processo. De maneira similar ao modelo do cérebro de Pribram, a máquina de MRI de Schempp passou por um processo gradual, combinando as informações de interferência de ondas obtidas a partir de diferentes observações do corpo e depois transformando-as em uma imagem virtual. A MRI era uma verificação experimental de que a teoria da mecânica quântica do próprio Marcer de fato funcionava. Embora Schempp tivesse redigido algumas dissertações gerais a respeito de como o seu trabalho poderia ser aplicado aos sistemas biológicos, foi só com o início da parceria com Marcer que ele começou a aplicar sua teoria a uma teoria da natureza e da célula individual. Escreveram artigos juntos, a cada vez refinando as teorias. 2 anos depois, Marcer estava participando de uma conferência e ouviu Edgar Mitchell falar a respeito de sua própria teoria da natureza e da percepção humana, que lhe pareceu, por um feliz acaso, semelhante à sua. Os 2 cientistas almoçaram juntos, várias vezes, conversando animadamente e comparando anotações, e chegaram à conclusão de que os 3 precisavam colaborar entre si. Schempp também iria se corresponder com Pribram e trocar informações com ele. Descobriram algo que o trabalho de Pribram sempre sugerira. A percepção ocorria em um nível muito mais fundamental da matéria, no mundo das profundezas da partícula quântica. Não víamos os objetos per se, mas apenas suas informações quânticas, e a partir daí, construíamos nossa imagem do mundo. Perceber o mundo era uma questão de entrar em sintonia com o campo de ponto zero. Stuart Hameroff, anestesiologista da Universidade do Arizona, estivera pensando a respeito de como os gases anestésicos desligam a consciência. Ele ficava fascinado com o fato de que gases com propriedades químicas tão diferentes como o óxido nitroso, NNO, o éter, CH3CH2OCH2CH3, o halotano, CF3CSHClBr, o clorofórmio, CHC13, e o isofluorano, CHF2OCHClCF3, podiam produzir a perda da consciência. 232. Isso deveria ter algo a ver com alguma propriedade que transcendia a química. Hameroff conjeturou que os anestésicos, de modo geral, deviam interferir com a atividade elétrica dentro dos microtúbulos, e essa atividade apagaria então a consciência. Se fosse esse o caso, o inverso então também seria verdade, ou seja, a atividade elétrica dos microtúbulos que formava o interior dos dendritos e neurônios no cérebro tinha que, de alguma forma, estar no âmago da consciência. Os microtúbulos são a armação da célula, que mantém a estrutura e a forma delas. Essas microscópicas estruturas hexagonais de delicados filamentos de proteína, chamadas tubulinas, formam minúsculos cilindros ocos de comprimento indefinido. 13 filamentos de túbulos envolvem em espiral o núcleo oco, e todos os microtúbulos em uma célula irradiam para fora, do centro para a membrana celular, como a roda de uma carroça. Sabemos que essas pequenas estruturas, semelhantes a favos de mel, atuam como trilhas no transporte de vários produtos ao longo das células, em particular das células nervosas, e são vitais para separar os cromossomos durante a divisão celular. Também sabemos que a maioria dos microtúbulos estão constantemente se recriando, agregando-se e desagregando-se, como intermináveis peças de Lego. Em suas experiências com os cérebros de pequenos mamíferos, Hameroff descobriu, assim como Fritz Popp, que o tecido vivo estava transmitindo fótons e que a boa penetração da luz ocorria em determinadas áreas do cérebro. Os microtúbulos pareciam ser excepcionais condutores de pulsos. Os pulsos enviados em uma extremidade viajavam através de aglomerados de proteína e chegavam inalterados à outra ponta. Hameroff também descobriu um elevado grau de coerência entre os túbulos adjacentes, de modo que uma vibração em um microtúbulo tinha a tendência de ressoar em uníssono por seus vizinhos. Ocorreu a Hameroff que os microtúbulos dentro das células de dendritos e neurônios
poderiam ser hastes de luz, atuando como guias de ondas para os fótons, enviando essas ondas de célula para célula por todo o cérebro sem nenhuma perda de energia. Eles poderiam até funcionar como minúsculos caminhos para essas ondas em todo o corpo. Na ocasião em que Hameroff começou a formular sua teoria, muitas das ideias de Pribram, que haviam sido consideradas escandalosas quando ele as formulou pela primeira vez, estavam sendo abraçadas em muitos lugares. Cientistas em centros de pesquisa ao redor de todo o planeta estavam começando a concordar que o cérebro utilizava processos quânticos. Kunio Yasui, físico quântico de Kyoto, Japão, havia executado formulações matemáticas para entender melhor os microprocessos neurais. À semelhança de Pribram, suas equações mostravam que os processos cerebrais ocorriam no nível quântico e que as redes de dendritos no cérebro estavam operando em conjunto por meio da coerência quântica. As equações desenvolvidas na física quântica descreviam com precisão essa interação cooperativa. De maneira independente de Hameroff, Yasui e seu colega Mari Jibu, do Departamento de Anestesiologia da Universidade de Okayama, no Japão, também haviam teorizado que a transmissão quântica de mensagens do cérebro precisava acontecer através de campos vibracionais ao longo dos microtúbulos das células. Outros cientistas haviam teorizado que a base de todas as funções cerebrais estava relacionada com a interação entre a fisiologia do cérebro e o campo de ponto zero. 37. Ezio Ensina, físico italiano da Bioelectronics Research Association, em seu trabalho experimental com microtúbulos, descobriu que essas estruturas tinham um mecanismo de sinalização que se julgava ser associado à transferência de elétrons. Com o tempo, muitos desses cientistas, cada um dos quais parecia ter uma peça do quebra-cabeça, decidiram trabalhar em colaboração. Pribram, Yasui, Hameroff e Scott Hagan, do Departamento de Física da McGill University, criaram uma teoria conjunta a respeito da natureza da consciência humana. De acordo com eles, os microtúbulos e as membranas dos dendritos representavam a internet do corpo. Todos os neurônios do cérebro podiam se conectar ao mesmo tempo e falar em simultâneo com todos os outros neurônios, por meio de processos quânticos interiores. Os microtúbulos ajudavam a conduzir a energia discordante e criar a coerência global das ondas no corpo, um processo chamado superradiância, e, em seguida, deixavam que esses sinais coerentes pulsassem pelo resto do corpo. Quando a coerência era alcançada, os fótons podiam viajar ao longo das hastes de luz como se fossem transparentes, um fenômeno chamado transparência autoinduzida. Os fótons conseguem penetrar no âmago do microtúbulo e se comunicar com outros fótons ao longo do corpo, causando a cooperação coletiva de partículas subatômicas nos microtúbulos de todo o cérebro. Se assim fosse, isso explicaria a unidade do pensamento e da consciência, ou seja, o fato de que não pensamos em uma grande quantidade de coisas diferentes ao 4N mesmo tempo. Por intermédio desse mecanismo, a coerência torna-se contagiante, indo de células individuais para conjuntos de células e, no cérebro, de certos conjuntos celulares de neurônios para outros. Isso forneceria a explicação para a operação instantânea do nosso cérebro, que ocorre entre 1/10 de milésimo e 1 milésimo de segundo, exigindo que as informações sejam transmitidas entre 100 e 1000 metros por segundo, velocidade que excede a capacidade de quaisquer conexões conhecidas entre axônios ou dendritos nos neurônios. A superradiância ao longo das hastes de luz também poderia ser responsável por um fenômeno que há muito é observado: a tendência de os padrões de eletroencefalograma entrarem em sincronia. Hameroff observou que os elétrons deslizam com facilidade por essas hastes de luz sem se emaranhar no ambiente, ou seja, sem se acomodar em um estado individual. Isso significa que eles podem permanecer no estado quântico, uma condição de todos os estados possíveis, possibilitando que o cérebro, afinal, faça uma escolha entre eles. Essa talvez seja uma boa explicação para o livre-arbítrio. A cada momento, nosso cérebro está fazendo escolhas quânticas, pegando estados potenciais e tornando-os efetivos. Era apenas uma teoria, não tinha passado pelo exaustivo procedimento de testes de Pop e de suas emissões biofotônicas,
mas tinha peso por causa de um bom processo matemático e provas circunstanciais. Os físicos italianos, Del Giudice e Preparata, também haviam produzido alguma evidência experimental da teoria de Hameroff de que as hastes de luz continham campos de energia coerentes. Os microtúbulos são ocos e vazios, exceto por um pouco de água. A água comum, que corre na torneira ou nos rios, é desordenada, com moléculas que se movimentam de modo aleatório. No entanto, a equipe italiana descobriu que algumas das moléculas de água nas células do cérebro são coerentes, e essa coerência se estende até 3 nanômetros ou mais para fora do citoesqueleto da célula. Como este é justamente o caso, é bastante provável que a água no interior dos microtúbulos também esteja ordenada. Esse fato ofereceu uma prova indireta de que uma espécie de processo quântico, que criava coerência quântica, estava ocorrendo do lado de dentro. 43. Os físicos também tinham demonstrado que essa concentração de ondas produzia raios de 15 nanômetros de distância, que era o exato tamanho do núcleo central do microtúbulo. Tudo isso conduziu a uma ideia herética, que já ocorrera a Fritz Albert Popp. A consciência era um fenômeno global que ocorria em todos os lugares do corpo, e não apenas no cérebro. A consciência, em seu aspecto mais básico, era uma luz coerente. Embora cada um dos cientistas, Puthoff, Popp, Benveniste e Pribram, tivessem trabalhado de modo independente, Edgar Mitchell foi um dos poucos a perceber que, considerado em conjunto, o trabalho dele se apresentava como uma teoria unificada da mente e da matéria, evidência da visão do físico David Bohm acerca de um mundo de totalidade ininterrupta. O universo era uma rede dinâmica de trocas de energia, com uma subestrutura básica, contendo todas as versões possíveis de todas as formas de matéria. A natureza não era cega e mecanicista, e sim aberta, inteligente e repleta de significado, utilizando um processo de aprendizado coesivo com feedback de informações que eram alimentadas de um lado para o outro, entre os organismos e o ambiente. Seu mecanismo unificador não era um erro afortunado, mas informações que haviam sido codificadas e transmitidas simultaneamente para toda parte. A biologia era um processo quântico. Todos os processos do corpo, inclusive a comunicação celular, eram desencadeados por flutuações quânticas, e todas as funções cerebrais superiores e a consciência também pareciam funcionar no nível quântico. A explosiva descoberta de Walter Schempp a respeito da memória quântica deflagrou a ideia mais chocante de todas. As memórias de curto e de longo prazo não residem de modo algum em nosso cérebro, estando, ao contrário, armazenadas no campo de ponto zero. Depois das descobertas de Pribram, uma série de cientistas, inclusive o teórico de sistemas Ervin Laszlo, seguiriam na mesma linha e argumentariam que o cérebro é apenas o mecanismo de recuperação e saída de dados do supremo dispositivo de armazenamento, o campo 47. Os colaboradores de Pribram no Japão apresentariam a hipótese de que o que consideramos memória é simplesmente uma emissão coerente de sinais do campo de ponto zero, e que as memórias mais longas são um agrupamento estruturado dessas informações de ondas. 48. Se isso fosse verdade, explicaria por que uma minúscula associação muitas vezes desencadeia uma profusão de imagens, sons e odores. Também esclareceria por que, em particular no caso da memória de longo prazo, a lembrança é instantânea e não exige nenhum mecanismo de varredura que vasculhe anos e anos de memórias. Se esses cientistas estiverem corretos, o nosso cérebro não é um dispositivo de armazenamento, mas um mecanismo receptor em todos os sentidos, e a memória é apenas uma prima distante da percepção usual. O cérebro busca informações antigas, da mesma maneira como processa informações novas, por meio da transformação holográfica dos padrões de interferência de ondas. Os ratos de Lashley com os cérebros fritos eram capazes de evocar integralmente a sequência que tinham aprendido, porque a memória de tais ações nunca foram de fato queimadas. Qualquer mecanismo de recepção que tivesse sido deixado no cérebro, e como Pribram demonstrara, ele estava distribuído por todo o cérebro, estava se ajustando novamente à memória, por meio do campo. Alguns cientistas chegaram a ponto de aventar que todos os nossos processos cognitivos superiores
resultam de uma interação com o campo de ponto zero, 50. Esse tipo de constante interação talvez seja responsável pela intuição e pela criatividade, e também pela maneira como as ideias chegam até nós, em surtos de compreensão, às vezes como fragmentos, mas com frequência como um todo milagroso. Um salto intuitivo pode simplesmente ser uma coalescência de coerência no campo. O fato de que o corpo humano estava trocando informações com um campo inconstante de flutuação quântica sugeria algo profundo a respeito do mundo. Fazia alusão a capacidades humanas para o conhecimento e a comunicação muito mais profundas e extensas do que atualmente entendemos. Também tornava indistintas as linhas divisórias de nossa individualidade, do nosso sentimento de separação. Se as coisas vivas se reduzem a partículas energizadas que interagem com um campo e enviam e recebem informações quânticas, onde nós terminávamos e o resto do mundo começava, a consciência estava encerrada dentro do nosso corpo ou lá fora no campo. Na verdade, não havia mais o lá fora, já que nós e o resto do mundo estávamos intrinsecamente interligados. As implicações de tudo isso eram enormes demais para serem desconsideradas. A ideia de um sistema de energia trocada e desenvolvida de acordo com um modelo, e sua memória e lembrança no campo de ponto zero, sugeria todos os tipos de possibilidades para os seres humanos e sua relação com o mundo. Os físicos modernos haviam atrasado a espécie humana por muitas décadas. Ao desprezar o efeito do campo de ponto zero, eliminaram a possibilidade da interconexão e encobriram uma explicação científica para muitos tipos de milagres. Ao renormalizar suas equações, é como se eles, de certa maneira, estivessem eliminando Deus.